conhecidos do Velho Testamento. Pedro, inclusive, ele cita este mesmo Joel, dizendo que dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa toda a carne não significa um fator quantitativamente falando, mas qualitativamente. Mas derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa é uma característica peculiar dos últimos tempos. É por isso que o livro dos profetas menores é muito atual. Ele é estrondosamente, miraculosamente, nós vamos observar atual. Como é atual todo o contexto que nos ensina a palavra de Deus através dos profetas menores, inclusive também dos profetas maiores. Uma coisa que quando a gente fala sobre profeta menor e profeta maior, que é uma coisa que precisa ficar claro na sua mente, que nos ouve nesta oportunidade, o termo profetas menores não é um qualificativo de desprezo ou tampouco de menosprezo, é apenas a extensão da duração do livro de cada profeta. Ou seja, profetas menores são profetas menores porque os livros deles, obviamente, são menores. Profetas maiores, por serem maiores os seus livros, então é identificado como profeta maior. Nada tem a ver com prestígio, nada tem a ver com postura, com tamanho ou qualquer uma outra natureza. É apenas o tamanho do livro. Então esses 12 livros são livros menores e por isso são tidos como profetas menores. Então Joel, dentro desses profetas, talvez é um dos mais conhecidos. Inclusive, ele é conhecido como o profeta ou João Batista do Velho Testamento. A sua palavra era muito forte, tinha muita ênfase, tinha muita força. Evidentemente que não se sabe ao certo, só é citado o nome de seu pai Betuel, mas muito pouca coisa se fala a respeito de Joel, ou quase nada se sabe, a não ser quem era o pai. Mas o contexto da sua narrativa é por demais esclarecedora, por demais importante a gente analisar toda essa questão a respeito aqui do livro de Joel. O livro de Joel, se nós formos analisar, ele vai estar falando aqui na página 39 do nosso livro, aqui no capítulo 3, Joel, a mensagem do juízo divino. E uma questão para nós analisarmos aqui, que é importante por demais nós observarmos a respeito disso daqui, a mensagem que esse homem falar. No capítulo de número 1, você vai observar que ele vai falar a respeito de uma invasão de gafanhotos. No capítulo de número 2, a partir do verso 17, parece-nos crer aqui que essa invasão, ela se refere, não literalmente, a gafanhotos, mas a invasão, a liquidação, o momento de grande agonia, de devassidão ou de devastação que ocorreu na cidade, no reino de Israel, por ocasião destes 3 grandes impérios. Alguém poderia ainda argumentar que no século IV aconteceu verdadeiramente uma invasão de gafanhotos, mas ainda que tenha havido, a gente não pode esquecer o fundo histórico a respeito disso, que leva-nos a crer que falava exatamente da forma como seria devastada Israel, sobretudo por ocasião aqui desses períodos aqui referente a esses 4 grandes impérios que nós já falamos: o Império Babilônico, o Império Assírio e o Império Medo-Persa. De toda essa questão sobre o livro de Joel, que seria importante nós estarmos aqui dando ênfase e analisando aqui agora, nesse contexto é importante nós estarmos falando. A grande questão aqui do livro, que nós colocamos aqui como ponto de reflexão, é que o profeta Joel trata com detalhes os julgamentos sobre o povo, e tais julgamentos visam punir os ímpios e abençoar os piedosos. Quer dizer, essa punição, ela vai falar nos 2 primeiros capítulos, e depois nós vamos observar, e é muito importante nós enfatizarmos a respeito disso, o plano de Deus para os piedosos, para aqueles que permanecerem firmes, o plano de Deus para a salvação desse homem. O ponto de partida, o que eu gostaria de deixar agora para os nossos alunos que estão aí na sua casa, que estão aí no seu lar, estamos nessa aula aqui agora ao vivo. Você percebe alguma manifestação de Deus para punir também essa geração? Perceba, você consegue visualizar? Você consegue? Isso é um ponto para refletir, está aqui inclusive no nosso livro esse ponto de reflexão. Você percebe alguma manifestação divina da parte de Deus para punir a nossa geração? Nós estamos vivendo, evidentemente, esse período aí dessa pandemia, mexeu com o mundo inteiro. Alguns entendem
E nós temos base bíblica também para afirmar que isso são, na verdade, princípios de dores. Coisas que verdadeiramente aconteceriam, que são coisas do tempo do fim. Mas uma coisa que a gente precisa ter um pensamento positivo é que praga alguma chegará à nossa tenda. Quando a gente olha para o livro ali de Salmos, no capítulo, Salmo de número 91. Mas essa questão de nenhuma praga chegará à nossa tenda, não nos impede de algum de nós sermos infectados por essa questão do coronavírus. Mas a gente precisa entender e compreender também que Deus está no controle, independente de qualquer situação. Deus, Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então não há motivo para nós nos desesperarmos. Será que isso também não é uma punição de Deus? Por algumas coisas, algumas mazelas da sociedade, algumas mazelas que nós temos visto o mundo que está caminhando para a bancarrota. Então são coisas para nós refletirmos, coisas para nós analisarmos. Outra coisa muito importante que eu gostaria de estar analisando agora, e por último, já caminhando aqui para o fechamento, aqui falando agora sobre o livro de Amós. Amós, ele foi retirado por detrás das malhadas. Amós, ele era um homem que na verdade não fora criado na escola de profeta. Ele não nasceu para ser profeta. Ele cuidava de boi, como ele próprio diz no seu livro, no capítulo 7, e no verso de número 14, ele vai dizer que ele saiu de trás das malhadas. Deus o tirou de lá para trazer uma importante mensagem. O importante vocês analisarmos aqui que o livro de Joel, ele vai estar falando sobre a justiça social e a indiferença que a nação de Israel estava tratando. Havia uma separação entre ricos e pobres muito grande, uma injustiça social como nunca dantes visto ou presenciado. E Deus levanta agora esse homem da pequena cidade de Tecoba para profetizar contra a nação de Israel, contra a aristocracia de Israel que estava vivendo de forma dissoluta. Deus levanta agora esse homem. O profeta Oséias, se nós formos observar o tempo, por que é que Deus entregou aquela mensagem? O contexto, o pano de fundo em que estava vivendo a nação de Israel. Lembra que eu falei que alguns profetizaram para o reino do sul, outros profetizaram para o reino do norte. Esse homem aqui especificamente, Oséias, mesmo ele tendo nascido no reino do sul, Judá, cuja a sua capital era Jerusalém, Deus o envia para a outra parte para profetizar ali ao reino do norte, cuja capital era Samaria, e ele vai denunciar pelo menos 4 grandes problemas que a nação de Israel estava vivendo. Você, ao analisar o livro, você vai observar que a nação estava vivendo 4 períodos muito difíceis, que é abordado aqui pelo livro de Amós. Amós, ele vai denunciar um problema que estava acontecendo, que era o problema econômico. Qual era a situação econômica de Israel naquela época? O interessante é que Israel estava vivendo um dos tempos áureos, e Jeroboão havia expandido significativamente o seu reino. Ele havia se estabelecido de tal forma que o reino vivia um período de grande prosperidade como tal nunca antes visto. O reino estava próspero. A grande aristocracia tinha muito dinheiro, e por causa da questão financeira está muito boba, eles estavam efusivamente alegres e felizes. Então a situação econômica aqui de Israel, da grande aristocracia, era imensa. Vivia momentos de vacas gordas, muitas coisas para se alegrar. Mas também o profeta agora ele vai denunciar um outro problema, que era a situação social do povo. Perceba, tem um grande contraste aqui, ao passo que a grande aristocracia, os que tinham e detinham o poder financeiro, os grandes latifundiários, os grandes homens de terra, as pessoas que estavam acima no poder naquela época, Responda qual o tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.